Paz do Senhor, pessoal. Então vamos para a aula 14, né? A aula 14 é super importante, é uma aula que é fundamental para o entendimento, porque de acordo com a cultura judaica, né? A liberdade foi de fato conquistada aqui nesse momento, né? Que foi quando aconteceu a vitória definitiva sobre os egípcios. Até então, até então não se tinha ainda esse resultado fabuloso sobre os egípcios, né? E por isso ainda não se colocava da história judaica como que fosse um momento definitivo, né? Então, um momento definitivo acontece aqui no capítulo 14, que a gente vai relatar daqui a pouco, que são eventos importantíssimos para a história do povo de Israel, onde há uma designação clara do projeto de Deus e os milagres. Deus começa a realizar grandes milagres mesmo, certo? Durante a caminhada desse povo na Terra Prometida, né? Como a gente estava falando. E tem alguns detalhes que vão ser relatados nessa aula, extremamente poderosos, extremamente curiosos também, que a gente não vê por aí ninguém falar, né? Somente realmente através de estudos judaicos é que a gente consegue mais aprofundar, sobretudo no Midrash, na Mishnah, e no Talmud, né? Que a gente encontra algumas referências boas. Mas vamos lá, vamos começar. E aí a Bíblia começa assim, o versículo 14. Então eles já estavam fora de Israel, né? Então eles já estavam, ou do Egito, eles já estavam realmente na deserta, e a Bíblia diz: então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que voltem e que se acampe diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: estão embaraçados na terra, e o deserto os encerrou. E eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim, sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, e mudou-se o coração de Faraó, dos seus servos, contra o povo. E disseram: por que fizemos isso? Havendo deixar ir a Israel para que não nos sirva. E aprontou o seu carro e tomou consigo o seu povo. Observe aí que há uma um testemunho muito forte, novamente, da ação de Deus no coração de Faraó. Então a gente percebe aí, né, que mais uma vez, certo, Deus ele interfere no livre-arbítrio do Faraó. Mas tudo tem um porquê. E a gente vê que no início da palavra se diz que é para que Deus fosse glorificado, né? E que ele vai endurecer o coração do faraó e ele vai ser glorificado nisso. Interessante como Deus coloca na cabeça de Faraó, quando Deus faz isso, olha só, na verdade, um processo de convencimento, é, junto com um processo, com uma ação indireta de Deus, não uma ação direta. Mas olha aí, primeiro versículo ele fala para Moisés, e aí manda eles voltarem para o acampamento de Pi-Hairote, né, em Migdol, no mar perto de Baal-Zefon, próximo ao mar, e acampem ali. Aí o faraó vai entender que eles estão confusos, ou seja, eles se perderam. Por quê? Porque tinha um caminho mais curto. Lembra que anteriormente nós falamos que havia um caminho mais curto para a terra dos filisteus, e eles não pegaram esse caminho, eles pegaram o caminho mais longo. Deus fez isso para que esse povo não desistisse quando visse a guerra. Mas aqui o objetivo desse texto agora é mostrar que havia um outro propósito mais na frente, que era Deus ser glorificado em Faraó, como já havia sido feito antes. E aí ele dá essa ordem a Moisés, Moisés para, e Faraó pensa, então, que os hebreus estão perdidos, confusos. E aí, o que é que a Bíblia fala? Que ele endurecerá o coração de Faraó e ele os perseguirá, e ele será glorificado em cima de Faraó e todo o exército. Então Deus já tinha um projeto, um plano de destruir todo o exército de Faraó de uma vez. E aí a Bíblia fala que o rei do Faraó, né, o rei de Mitzraim,
certo? A Bíblia diz que eles mudaram o sentimento em relação ao povo e se perguntaram o que foi que eles fizeram. Meu Deus, que loucura foi essa? Como é que a gente deixa os nossos escravos irem? Como é que vai ficar a nossa economia? Como é que vai ficar as nossas finanças? Como é que vai ficar as nossas questões? Então, essa era a mentalidade na época, né? A mentalidade com relação somente à economia, que era mais importante para eles. Como é que eles iam sustentar o sistema econômico deles, que era baseado na escravatura dos hebreus. Todas as obras, todas as coisas era essa a base do sistema econômico deles. E agora nós não podemos liberar ele. Como nós podemos fazer isso? Então a Bíblia fala que ele então preparou a sua carruagem, persuadiu e convenceu o povo a ir, a caminhar. E a gente vai continuar aqui agora a leitura. E aí a Bíblia diz assim: e tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. Né? Vamos ver o que é que isso significa. Alta mão, significado disso. Né? Então, vamos lá. Versículo 7 e 8 diz que ele tomou 600 carruagens escolhidas e todas as carruagens de Misaí. Né? No caso, as 600 carruagens mais fortes, mas ele levou todas. Né? Então, essas escolhidas, cada carruagem foi selecionada e levou todas, e depois e atrás vinham as demais, né? Então vinham as outras. E aí a palavra diz que Deus endureceu o coração, porque estava indeciso se os perseguia ou não. Então o Senhor foi lá e colocou mais uma força, né? Então se ele deveria ir ou não ainda, então ele foi. Ele foi, e aí a Bíblia relata que ele começou a perseguição, né? A perseguição propriamente dita. E aqui no hebraico não traz essa palavra em alta mão. Essa palavra não tem na Bíblia hebraica, simplesmente diz que eles foram, mas nada. Somente isso. Né? Esse foi um acréscimo, talvez se referir à mão de Deus. O objetivo era trazer, talvez, para que não ficasse um texto vazio. Na verdade, o que traz assim no hebraico dá a entender que os filhos de Israel estavam saindo triunfalmente, né? Assim, vitoriosamente. O endurecimento do coração era basicamente por isso, porque foi traduzido por alta mão em português. A gente pode entender, mas eles saíram tipo vitoriosos, vangloriosos. E isso começou a revoltar ainda mais o faraó. Aí no versículo seguinte, a gente vai ler o seguinte. Deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Então vamos lá. Então, o versículo vai ser o seguinte. Aí a Bíblia vai falar o seguinte. E os egípcios perseguiram todos os cavalos do carro de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zephon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás dele. Temeram muito, então, os filhos de Israel, e clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, fazendo-nos sair do Egito? Não é essa palavra que te falamos do Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrer no deserto. Vamos lá. Aqui agora tem alguns fatos interessantes que eu pesquisei bastante sobre essa passagem. Por que havia tanta reclamação, né? Por que havia tantas queixas e por que houve tudo isso, né? Então, a primeira parte do estudo desse texto revela que os egípcios saíram em uma velocidade muito alta, né? E os hebreus estavam ali acampados e não tinham ido para lugar nenhum, estavam realmente num período de paralisados ali, não por medo, mas paralisados porque era como se fosse uma espécie de descanso. E nesse descanso, eles alcançaram lá em Pi-Hairote, em Baal-Zephon, onde eles estavam acampados. Nesse acampamento,
o faraó se aproximou e os filhos de Israel ergueram os olhos e viram, né? Certamente eles viram a poeira no deserto, né? E eles ficaram muito assustados, os filhos de Israel, e chamaram por Deus. E eles disseram a Moisés se não havia um túmulo suficiente do exército para que nos levasse a morrer no deserto. Mais uma vez eles colocaram a culpa em Moisés, achando que iriam morrer ali, né? Que eles não iam passar por esse momento, né? E aqui que tem um detalhe interessante, é o seguinte, de acordo com os estudos que eu fiz, né, sobretudo no livro da Morá, nos livros talmúdicos da Mishnah, tem um rabi que ele chama Rabi Haim Benatá, o Or HaHaim Hakadosh, né, como ele é chamado. Ele justifica o temor dos israelitas e explica que enquanto o povo se encontrava encurralado, ele havia visto não só um inimigo, né, de acordo com ele, físico, mas ele também tinha visto um adversário espiritual, um anjo da guarda do Egito que se posicionara ao lado de Faraó. Então, é como se ele tivesse tido uma visão espiritual. Isso é uma visão cabalística, não é uma visão bíblica. Mas é o que justifica os hebreus para ter dado tanto medo, já que eles tinham acontecido tudo aquilo. E achado que Deus tinha os abandonado. Então, essa era a visão deles. Né? E de acordo com essa explicação do Orhaim, né, o Deus tinha abandonado o povo judeu e que o Egito, assim, a derrota daquele anjo da guarda, entre aspas, né, seria para o povo de Israel um grande resultado de que Deus estaria com eles. Por isso Deus também preparou tudo isso. Mas a Bíblia não, esse estudo dele fala que o povo se separou em quatro. Foram 4 grupos, né? Então, o primeiro deles sugere se render ao exército do inimigo e relutar. A gente talvez encontre isso aí nos textos, a gente vai encontrar isso nos textos, como escravos. O segundo grupo decide se atirar no mar e morrer. O terceiro grupo se dispõe a lutar até a morte. E o quarto grupo decide buscar o Senhor. E Moisés depois exorta o povo a não ter medo. A gente vai ver isso agora nas próximas passagens. Mas isso aqui é super interessante, é super legal que nós passamos. Nós já vimos aí que eles estão já, o primeiro grupo já aparece aí, meio de morrer no deserto. Aí vem o versículo seguinte: Moisés, porém, disse ao povo: não tem mais, estai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje viste nunca mais os tornarás a ver, e o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então aqui observe, versículo 12, o povo estava tremendo de medo, né? Observa aqui, ó. A gente pode perceber isso, né? Não havia sepulcros no Egito, primeiro grupo, para nos tirar de lá. Segundo grupo, não é esta palavra que te falamos do Egito, dizendo, deixa-nos que sirvamos egípcios, voltar para os egípcios servir. E aqui, esses outros 2 grupos, eles estão implícitos na palavra de Moisés. Né? O grupo que decide se lançar no Mar Vermelho e o grupo que decide lutar até a morte. Né? Estão implícitos no que Moisés revela, deixa aí, certo? Mas são 4 grupos de acordo com o texto do Orhaim, lá no Talmud. Né? Então, aqui você aí observa. Agora, essa palavra de Moisés, o que é que acontece? O povo está desesperado. Moisés dá uma palavra de não temas e diz que Deus vai lutar para vocês. Como é que eles devem ficar? Eles devem ficar calados, devem ficar na posição, vamos dizer assim, né? Que é como é muito no meio cristão se fala, calados. E aí é que Deus entra em ação. Deus entra em ação nessa hora. Deus entra em ação agora nesse momento e chama Moisés, porque ele sempre se comunica com Moisés, e diz assim: então disse o Senhor a Moisés, porque chamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem, essa palavra é famosa. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, e esses entrarão atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e todo o seu exército, e todos os seus carros, e todos os seus cavaleiros, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó.
nos seus carros e nos seus cavaleiros. Então aqui Deus agora ele dá a ordem definitiva para Moisés, é o famoso diga ao povo que marche, né? Essa passagem aí, e aqui Deus ele entra e diz que era para cruzar, porque ele iria abrir o mar em terra seca, porção seca. Aí também tem mais algumas revelações talmúdicas muito boas. Nessas revelações talmúdicas, sobretudo, ainda do mesmo estudioso, o Haim, ele fala que o Mar Vermelho se abriu. Isso aqui é super, super lindo. Não foi somente se abrir, né? Diz que veio um grande vento, e esse vento faz com que se abra e o mar fica completamente seco, totalmente seco. Mas não foi só seco. Você pense que o Mar Vermelho, a distância quilométrica de um lado ao outro era muito grande. E nessa distância, eles levariam muitas horas para atravessar. Talvez até mais de um dia. E nessa travessia, eles iam sentir fome, iam sentir sede. O que a Bíblia fala, perdão, não é a Bíblia, o Talmud fala, é que o mar se abriu em 12 caminhos, um para cada tribo. Essas 12 tribos colocaram cada uma delas em sua marcha, e nessa caminhada dessas 12 tribos, certo? Eles falam que havia fontes de água potável, né? Fontes de água potável, e havia também árvores frutíferas para alimentar o povo. Então, essa é uma das coisas lindas que eu gosto demais de estudar isso de acordo com a Talmud hebraica, né? A Talmud judaica, que é lindo eles falarem sobre isso, né? Então, a glorificação do Senhor não está só nesse milagre, mas está também quando eles entendem, eles compreendem que Deus estava cuidando de todos os aspectos. Isso é uma mensagem muito forte para nós, né? Quando nós estivermos nossas dificuldades em fazer ou não aquilo que Deus manda a gente fazer, é importante que a gente compreenda que Deus está conosco. Deus está conosco e que nos vai livrar de todas as coisas, né? Nos vai livrar de todas as situações, de todas as dificuldades que nós tivermos, né? Essa aqui é a mensagem mais poderosa que eu posso entender nesse trecho lindo aqui. Mas vamos continuar então a leitura, que ainda tem muita coisa para ser lida, muita coisa legal, muita coisa forte desse texto maravilhoso, dessa passagem fantástica. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles e para esse clareava a noite, de maneira que toda a noite não se aproximou um do outro. Então, observe que isso foi a noite. Então, Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. O mar tornou-se seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar seco, e as águas foram como um muro à direita e à sua esquerda, e os egípcios os seguiram. E entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó e seus carros e seus cavaleiros até o meio do mar. Observe aí que coisa forte está acontecendo aí. A perseguição começa, os israelitas entram no Mar Vermelho, né? Entram aí no Mar Vermelho, só que Deus, como é que ele fez um milagre? Eu citei poucos minutos atrás sobre o anjo da guarda do Egito. Observe que a Bíblia fala que o anjo de Elohim, que vinha acampando na frente do acampamento de Israel, se colocou atrás deles. Por quê? Um anjo ele só luta com outro anjo em batalha espiritual. É aí que acontece a afirmação que o Rohaim fez, né? Que havia também o anjo da guarda do Egito. E aqui
era o anjo de Deus que guardava Israel. Então era uma batalha de nível espiritual. Potestades, principados, isso é tema que depois é discutido, que ainda tem muita gente que não acredita, muita gente que não entende, mas aqui você vê que a presença desse mensageiro sugere a presença do anjo também lá no Egito, e essa batalha acontece. E esse anjo, ele impediu que os egípcios chegassem até o acampamento de Israel durante toda a noite, ou seja, foi uma batalha. Ali ele colocou, além de colocar o anjo, ali ele colocou também a coluna de nuvem e de fogo. Né? Então se mudou da frente, que estava à frente, passou a ficar atrás. Então os egípcios não conseguiam mais enxergar e não conseguiam passar para chegar até os israelitas. Aconteceu dessa forma. Né? E aí o acampamento de Israel ficou separado do acampamento dos egípcios, sendo que o fogo iluminava o acampamento de Israel e a nuvem escurecia o acampamento dos egípcios. Então os egípcios ficaram em trevas e os israelitas na luz. Aí passou-se a noite toda e no dia seguinte foi que Moisés estendeu a mão e aí a palavra de Deus diz que veio um poderoso vento oriental durante toda a noite. Não foi no dia seguinte, não, perdão. Durante a noite, Moisés estende a sua mão e durante toda a noite o vento sopra e separou o mar. É nessa hora aí que Hohenheim diz que nessa separação você observa que ele transforma em terra seca e a Bíblia fala que as águas foram divididas. É nessa hora aí que segundo Hohenheim, foram 12 caminhos. E essas 12 tribos passaram por esses 12 caminhos. Mas o grande milagre que Hohenheim fala é de no meio dessas águas ter porque o mar vermelho é até água salgada. Né? Então Hohenheim fala que ali houve fontes, mananciais de água seca, de água doce, potável, para que os israelitas bebessem, e árvores frutíferas nasceram rapidamente. Da mesma forma, como milagrosamente eles foram levados do Egito para Sucote, mais um outro milagre aí. São coisas que a gente não pode duvidar que Deus tem poder para fazer isso. E aí os egípcios entraram no mar, em terra seca, e as águas eram para eles como muralhas. Então estavam aquelas muralhas à direita e à esquerda de água, né? E aí logo depois os egípcios entraram, todo mundo a cavalo, e os israelitas a pé, em suas carruagens, em suas cavalarias, e foram para o meio do mar. Isso aconteceu durante a noite. Então, durante a noite, eles estavam atravessando o mar. Né? E aí, quando chega no dia seguinte, né, no amanhecer, vamos ver aqui. Vou continuar a leitura aqui agora. Né? Então, aqui agora vem a Bíblia diz que aconteceu que na vigília daquela manhã o Senhor, na coluna de fogo da nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios e tirou-lhes as ordens de seu carro e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Então aqui o que é que acontece? Nós vimos agora outra batalha no nível espiritual, quando a Bíblia fala aí que Deus fez isso com as rodas, são os anjos, né? Então aí lá perto do amanhecer, Deus observou lá o exército que com uma coluna de fogo e nuvem e causou pânico, e aí removeu as rodas das carruagens e os carros ficaram difíceis de dirigir, e aí eles gritaram, né? Deus está lutando por eles contra a gente, né? Então vamos se mandar, né? E aí o povo já tinha chegado praticamente ao outro lado, né? Os egípcios estavam no meio do deserto, do Mar Vermelho ainda. E aí o que diz a palavra? Disse o Senhor: Moisés, estende a tua mão sobre o mar para que as águas tornem sobre os egípcios e sobre seus carros e sobre seus cavaleiros. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o mar retornou a sua força ao amanhecer. E os egípcios ao fugirem foram ao encontro dele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar, porque as águas tornando
cobrir os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar, e nenhum deles ficou. Então aqui o que é que acontece? Deus destrói, né, todo o exército de Faraó de uma vez só. Então ele coloca todo mundo, atraiu para uma armadilha, né? Então eles foram, atraiu. E aí, o que é que a Bíblia diz? Que Moisés aí agora, tudo o milagre foi feito através da vida de Moisés. Moisés estende a mão, Deus abre, Moisés estende a mão, Deus fecha o mar, né? O Deus, ele faz milagres através das pessoas, através, não são as pessoas, mas é através das pessoas. E antes que clareasse, devia ser tipo madrugada. E aí ele coloca o mar na sua condição normal, e os egípcios todos morrem de uma vez, né? As águas cobriram as cavalarias e todo o exército de Faraó. Não fala aqui que Faraó estava no meio, certo? Mas fala-se que todo o exército dele estava. Ele foi para a batalha, mas não há um registro se ele entrou, certo? Se ele entrou lá nesse meio. O fato é que o exército todo foi consumido de uma vez só. Para a gente concluir, aí a prestação. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e esquerda. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrava aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Então aqui, o objetivo do Senhor foi definitivamente trazer ao emuná, o povo, sobre a sua palavra, a fé, de uma forma clara, contundente, sem nenhuma dúvida. E aqui agora realmente foi um grande milagre que aconteceu, uma grande obra que foi realizada, que Deus assim fez para o povo dele. E os egípcios foram todos mortos de uma vez, e Deus foi glorificado. Tá bom? Então essa aí foi o Êxodo 14, e até a próxima aula. Que Deus abençoe.